Oi, Rangel aqui para te contar que a Xuxa se pronunciou com uma certa ironia, mas ela falou sobre as críticas que ela vem recebendo aí devido às suas roupas que ela usou, figurino, né, da sua nova turnê aí, o último voo da nave, que teve estreia no último fim de semana e deu que falar essas roupas da Xuxa, hein? E, mas, gente, 40 anos depois, as roupas da Xuxa dando que falar de novo. Quem diria, né? Que loucura, gente. E eu vou contar para vocês o que ela falou, tá? Ela hablou, botou os críticos no seu lugar e você vai ficar sabendo de tudo aqui hoje, tá certo? Hoje também, tá? Por falar em críticas, né? Que a Xuxa foi criticada e tal, né? Então, por falar em críticas, hoje também a gente vai falar sobre o Zé Felipe, tá? Falando sobre as críticas que ele recebeu, que criou toda aquela polêmica, né? Depois de ele postar um vídeo segurando o filho dele, fazendo, falando coisas nada apropriadas para uma criança de 1 ano e 10 meses, né? Eu vou mostrar o vídeo dele se explicando, tá? E como ele recebeu essas críticas, tá certo? Olha só, hoje ainda também tem a atualização do status de relacionamento do Davi Brito e da Emily Araújo, gente. Vocês lembram que eu falei aqui, né, que eles tinham anunciado o relacionamento deles, né, que eles estavam juntos. Já tem mais ou menos o quê? Um mês, isso, né? Tem isso mais ou menos, né? E agora, né, tem novidades. O casal aprontou, tá? Uma das suas, né, que mudou tudo no relacionamento deles. Mudou tudo. E eu vou mostrar para saber para vocês e vocês vão ficar sabendo do que rolou e tem babado no meio disso aí, hein? Olha só, segura aí porque eu vou contar, tá certo? Tem também Arlindinho saindo aí de casa de swing e dando fim de relacionamento com a Erika Januza. Foi babado, ela também falou, ela se pronunciou aí, eu vou contar para vocês. Tem a briga aí, treta aí do fim do relacionamento da filha da Ana Maria Braga. Vixe, tem muito mais, gente. Tem muito mais coisa aqui hoje. Tá assim, ó, recheada de fofocas para vocês. Então, já se aconchega aí onde você estiver, tá? E vem, porque hoje temos muito que tratar da vida dos outros, tá? Deixa o seu like e vem. Bora fofocar? A Xuxa, no último sábado, né, realizou aí, né, o seu primeiro show, estreia da turnê aí, da sua mais nova turnê, né, que muitos dizem que é turnê de despedida. Ela disse que não é turnê de despedida, e sim despedida da nave, despedida desse figurino, desse imaginário, né, que ela criou nos anos 80 e vem, segundo ela, né, vem cultivando até hoje, né, que as pessoas sempre querem que ela esteja vestida como a Xuxa dos anos 80, fazendo coisas que a Xuxa dos anos 80 fazia, e ela disse que hoje não cabe mais para ela, então ela está se despedindo deste desta identidade visual, né, que se criou, né, sobre a imagem dela. E, né, o primeiro show aí foi no sábado, no Bank Park, lá em São Paulo, gente. E foi um desbunde, gente. Foi uma loucura, né? Foi maravilhoso. Eu tava lá, né? Eu posso falar com propriedade, porque eu tava lá, a nave voando,
sobre a cabeça das pessoas, né? Tudo muito bonito. Primeiro a nave voou apagada na abertura, né, gente? Não foi muito legal. Isso daí, teve esse pequeno contratempo, esse errinho aí, né? A nave voou com as luzes apagadas. Mas não tirou a emoção, né? Não tirou a emoção das pessoas poderem ver pela primeira vez a nave em 360 graus, né? Enfim, tudo aquela coisa. Eu tava lá, fui, que eu sou baixinho, tá? Fui, tava lá, marquei minha presença. Eu adorei o show, foi tudo de bom, entendeu? Não vi nada demais nas roupas da Xuxa, eu vou de antemão, já vou logo dizendo a vocês que eu não vi nada demais nas roupas. As pessoas ficaram escandalizadas, chocadas, a Xuxa de maiô cavado, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, né, gente? A Xuxa, não vou dizer sempre, né? Porque depois dos anos 80 para cá, né? Ela meio que não costumou usar esse tipo de roupa. Ela voltou a usar depois, né, de uns, sei lá, 8, 10 anos para cá, né? Que foi quando ela começou a revisitar mesmo, né? Esses shows mais nostálgicos dos anos 80 e tal. Ela começou a revisitar o passado. E aí, foi aí que aí ela voltou a usar esse tipo de roupa nas apresentações dela, né? Mas, gente, muita gente criticou, né, a roupa da Xuxa, falou que estava cavado demais, que estava erótico demais, que estava que não cabia para a Xuxa na idade dela, né? Que a Xuxa tem 63 anos, não cabia mais ela estar usando esse tipo de roupa. Enfim, gente, muita merda foi dita. Merda mesmo, merda. Vamos falar, né, gente? Foi merda que o povo falou, né? Muita coisa aí que não caberia, né? Foi falada, esse povo aí, né? Que não gostou. E a Xuxa não ficou quieta, ela rebateu aí as críticas, né, à roupa dela. Inclusive, gente, é... inclusive falaram que ela deixou a perseguida, a Pepeca, né, à mostra, gente. Mas, gente, pelo amor de Deus, ali não tem Pepeca. Que Pepeca que tem ali? Que Pepeca que vocês viram ali, pelo amor de Deus, gente? Aquilo ali é a virilha dela. É só a virilha, né, gente? O máximo que ela mostrou foi a virilha. E a Pepeca falando, a Xuxa mostrou a periquita, mostrou o periquito. Gente, pelo amor de Deus, gente. Até eu, que sou 10 centímetros mais bicha, né? Não vi esse periquito todo, esse negócio todo. Que não tenho intimidade com a coisa, eu que não tenho essa intimidade toda. Vi que não tinha periquita nenhuma. E o pessoal falando que ela tinha mostrado a periquita. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não teve nada disso. Não teve. Teve só uma virininha ali rodando. Um quase. Né? Vamos ser realistas também. Quase rolou. Mas só que não rolou, acabou não rolando. Tava bem segurinha mesmo as roupas assim, mas assim, em algum momento do show, porque pelo que eu vi também depois, né, porque na hora do show a gente, na emoção, a gente não consegue reparar em tudo, né, pelo amor de Deus. Mas depois eu vi as fotos e não vi nada demais. Não vi nada de periquito saltando, nada disso. E aí, gente, a Xuxa, ela fez um post, né? Um carrossel lá no Instagram, com várias fotos, né, do show, né? Vários momentos do show, né? E ela também usou a legenda da publicação para agradecer os fãs por tudo que ela acabou vivendo e também aproveitou para dar uma cutucada aí nos haters que estavam falando aí da roupa dela, da virilha dela, da periquita dela, de tudo dela. Olha só o que ela disse. Ela falou o seguinte, abre aspas aqui para Xuxa, tá? Tô até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês, deve ser de vocês, né? Ela falou de você, para mim. Mas vamos lá, de vocês por mim. Para mim.
tá? Nada é melhor ou maior que o amor de verdade. E quem não gostou, continue divulgando, por favor, com suas críticas, críticas entre aspas, pois quem sabe com isso eu vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha, ops, da nave. Aí foi, fecha aspas, foi aí o pronunciamento da Xuxa sobre as críticas que ela veio recebendo por conta dos figurinos, né, que ela utilizou aí nessa turnê, no show de estreia, né, dessa turnê, o último voo da nave. Tá certo, gente? E por falar nisso, na última semana, né, foi divulgado por vários sites, né, portais, colunas, né, saíram noticiando que as paquitas, as verdadeiras paquitas, né, as paquitas oficiais que estiveram no show, fizeram a apresentação, cantando Fada Madrinha, Tom Bom e Som de Verão, e também a música lá que o Juno fez pro documentário dela, das paquitas. Elas cantaram essas três músicas, né? Ainda cantaram também um trechinho de Trocando Energia, que é outra música das Paquitas também. Enfim, as Paquitas, né? Elas estavam lá, né? Participaram, mas foi divulgado que elas estariam se apresentando de graça, né? Que não teria budget para as Paquitas, que as Paquitas queriam se apresentar, não iriam ganhar nada para poder fazer essas apresentações e também elas não teriam nem ajuda de custo, né, para o deslocamento, ou seja, eles não dariam nem o transporte para elas irem e voltarem dos shows, né? O que eu achei um pouco estranho, né? Eu assim, quando falaram assim, as paquitas não vão ganhar nada, né? Não vão ganhar não vão ganhar nada. Não vão ganhar nada pela apresentação, não vão ganhar nenhum tipo de cachê, né? Eu já achei estranho, mas eu falei, tudo bem, porque muitas delas ali trabalham com imagem ainda, né? Muitas têm tem um grupo das ex-paquitas, né, que se apresentam por aí, fazendo shows, relembrando os anos 80, né? Tem isso. Então, então seria um bom chamariz, né, para novas contratações. Seria uma divulgação para o trabalho delas, né? Tem algumas, duas, só são quatro, né? Foram 14, 13, 14, são quatro. E aí só que aí falaram assim, não vão dar nem o transporte. Eu falei, ué, elas vão estar saindo em turnê, viajando para vários lugares e elas vão ter que tirar do próprio bolso isso? Meio estranho, né? Tem paquetas que moram no Rio de Janeiro, por exemplo, e vão ter que sair do Rio para São Paulo e não vão, e a produção do show não vai dar essa passagem de avião, que é uma coisa mais cara. Se fosse de Uber e de coisa, a gente daria até um crédito, que eu acho também demais também, né? Porque normalmente se dá, né? Até para quem participa de podcast, o pessoal do podcast paga, né, o deslocamento das pessoas. E aí agora nisso que é uma coisa bem grandiosa, né, bem maior, né, não vão dar nada. Eu achei estranho. Mas aí a Kátia Paganotti, né, deu uma entrevista para um perfil do Instagram, tá? E aí ela acabou desmentindo tudo isso, tá? A Kátia Paganotti falou que não, isso não é verdade, que elas recebem cachê sim, que as paquitas vão receber cachê, que elas têm sim hospedagem, paga, além do cachê, ainda é pago a hospedagem, o deslocamento delas para até o show e para os ensaios e tal, né? É pago também. E elas ainda têm acesso a um cartão de crédito, tá? Pago pela empresa responsável pelo show,
E esse cartão de crédito é utilizado para os gastos delas, que provavelmente deve ser gasto com alimentação, né? Esse tipo de coisa. E isso que está falando não sou eu, é a própria Kátia Paganotti, que foi a miúcha na época do show da Xuxa, uma das paquitas aí, inclusive é uma das paquitas que trabalha, né, se apresentando nesses shows aí dos anos em recordação aos anos 80, né? Tá, então, Kátia Paganotti desmentindo, né, a história de que as paquitas não ganhariam nada, né? Não ganham nada. Se eu não me engano, saiu na Fábio Oliveira, né? Primeiro. Não ganharia nada, nem o deslocamento delas, elas teriam que se tirar do próprio bolso para poder fazer estas apresentações na turnê O Último Voo da Nave, aí, a turnê de despedida da nave, tá? Eu ia falar da Xuxa, mas ela está dizendo que não é a turnê de despedida dela, da turnê de despedida da nave. Então, é o último voo da nave. Então, é o último voo da nave, é o último voo da nave. A Xuxa vai continuar fazendo shows, segundo ela, depois disso aí, tá? Acho difícil, acho difícil. Desse porte, desse patamar, com esse tamanho, com essa estrutura, eu acho difícil. Mas ela está dizendo, né? Vamos acreditar em Dona Xuxa Meneghel, né, gente? Tá certo? Sociais. E o Zé Felipe usou as suas redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica que se instaurou aí, né? Na, na vida dele nesses últimos dias aí, desde que ele publicou um vídeo no qual mostra o filho dele falando o que, é que ele vai fazer com as meninas quando crescer. Gente, o vídeo é polêmico, o vídeo é babado, né? E rendeu uma repercussão muito negativa. E aí o Zé Felipe resolveu falar sobre a sua visão, né? Sobre o que estava acontecendo. Foi assim, na verdade, né? É um vídeo, né, que eles estão, o Zé Felipe tá com o José Leonardo no colo, tá? É, lá o José Leonardo de apenas um ano e 10 meses, nem 2 anos o menino tem. E aí ficam perguntando a ele, não é o Zé Felipe que pergunta, não. É uma voz feminina, né? Perguntando a ele: o que, é que você vai fazer com as meninas? O que, é que vai acontecer com as meninas? O que, é que você vai dar para as meninas? Né? O que, é que você vai dar para as meninas? E aí o menino responde: pau, 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 pau. E em alguns momentos ele pega no pinto dele, né? O menino pega no pinto e fala que vai dar pau. Aí, como é que é? Você vai dar o que para as meninas? Ele pega no pinto, pau, né? Enfim, essa é a voz do José Leonardo. Pau! Enfim, gente, essa gravação teria ocorrido durante a festa de aniversário do Leonardo, que a Poliana Rocha teria dito aí que não iria fazer festa, né? Que não ia ter comemoração, que não ia ter nada, que o Leonardo ia trabalhar, que o Leonardo ia fazer show. Vocês lembram disso? Que estavam rolando essa história que a Virgínia teria sido vetada da festa do Leonardo, a Virgínia e a Margareth Serrão, a mãe da Virgínia, teriam sido vetadas da festa do Leonardo e ela veio dizer que não ia ter festa. Teve festa. Teve alguma coisa, teve, uma comemoração teve. E aí foi feito essa comemoração na segunda-feira e em um dado momento da festa teve esse vídeo, né? Gravaram esse vídeo do José Leonardo falando pau. E aí, falando que ele ia dar pau para as meninas. E aí, o, o Zé Felipe, né, achou de mais bom tom ainda, né? A brincadeira já não é de bom tom, né? Porque sexualizar uma criança de 1 ano e 10 meses, porque acaba sexualizando, né? É, você jogar uma brincadeira dessa
eu sei que não é algo tão incomum assim, né? Nas famílias brasileiras. Esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que daí, você pegar e postar, você ser uma pessoa pública, sabendo a realidade, né? O quão esse tipo de brincadeira não é aceitável nos dias de hoje, né? No nosso país. Enfim. E aí você achar de bom tom publicar esse tipo de coisa, né? Fica aí uma coisa, no mínimo, questionável, né? Para a gente. Parar para pensar, refletir, né? Enfim. E aí o vídeo viralizou, né? Teve muita crítica, o pessoal achou que não ia muito, não era muito, não era uma coisa muito apropriada para uma criança de apenas 1 ano e 10 meses, né? Já está fazendo a criança pensar em sexo com essa idade, né? E aí o Zé Felipe, ele voltou para as redes sociais, né? Utilizou pelos stories do Instagram para poder se retratar sobre o que aconteceu, né? Sobre essas críticas, né? Que ele sofreu por causa dessa brincadeira aí meio pesada para ser feita por uma criança. Ensinar uma criança de 1 ano e 10 meses, gente, nossa, que absurdo. Ensinar uma criança de 1 ano e 10 meses a falar que vai dar pau para as meninas, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, o Zé Felipe falou, tá? Falaram que o Zé Felipe se desculpou. Eu não achei uma desculpa. Eu não achei ele se desculpando, não, gente. Eu achei só que ele deu a opinião dele sobre o que é que ele acha dessa polêmica toda. Vai lá, roda. Galera, é o seguinte, ontem coloquei um videozinho aqui do José e nem ia falar isso, mas senti vontade de falar e acho necessário. Tô fazendo uma brincadeira que eu, da forma que eu fui criado e onde eu fui criado, sempre teve. E isso não moldou nada a relação que eu tenho com as mulheres da minha vida, que fizeram parte por um tempo, que fazem e vão fazer pro resto da vida. Sabe, é tipo coisa de criação mesmo. E recebi muito comentário aqui, de muita gente falando, muita gente por um ponto de vista que eu concordei, eu não sabia, né? A gente não sabe tudo, a gente tá sempre aqui para aprender, para melhorar. Teve outros pontos de vista também que eu não concordei, achei um mimimi do caralho. Mas enfim, quando a gente é uma pessoa pública, a gente deve satisfação sim para as pessoas, seja elas a gente concordando dos pontos de vista ou não, né? Eu acho que tudo é aprendizado. E para quem se sentiu incomodado, para quem não foi criado da forma que eu fui criado, sabe, desse jeito, quer pedir desculpa, mano. De verdade mesmo, desculpa. A intenção era só mostrar mesmo o dia a dia ali, não foi pra gerar constrangimento em ninguém, não foi pra passar nada ruim pra ninguém, não. Tá? Desculpa aí, os que eu concordo, os que eu não concordo também, vocês me desculpem. Amo vocês e bora. Bom dia pra nós. Todo honra e glória a Deus. Ele até pede desculpas, né, gente? Ele fala que se sentiu ofendido, incomodado, né? Que não foi criado dessa forma que ele foi criado, né? Ele pediu desculpas, mas, né, eu não achei muito o pedido de que ele estava assim, que ele estava meio que concordando, que ele estava achando que de fato, não, achei que ele achou que foi só uma brincadeirinha inocente, que ele tinha sido criado dessa forma, que isso não acabou não moldando a, a visão dele sobre as mulheres, né? E ele acabou e ele diz ele que ele respeita muitas mulheres,
né, até hoje, e que isso não iria afetar, não, ele acha que isso não afetaria o caráter, né, do filho dele, enfim. Mas é muito complicado, gente, muito complicado, é muito... me foge as palavras neste momento, gente, porque é uma coisa assim tão nababesca, sabe? Tão surreal, eu acho, assim, de que ele, eu não sabia, tenho que aprender. Mas, meu filho, pelo amor de Deus, seu filho tem 1 ano e 10 meses, né? O que você achou que as pessoas iam falar de um menino de 1 ano e 10 meses falando que vai dar pau para as meninas? Pelo amor de Deus, hein, Zé Felipe? Acorda! Você tá doido, Zé Felipe? E ele não se arrependeu, né? Tanto que ele não tirou, né, dos stories. Não está mais disponível dos stories, porque já passou, né, das 24 horas, mas ficou lá, né? Ele não apagou, né? Ele não voltou atrás depois dessa repercussão toda, né? Enfim, gente, espero, ele disse, né, que algumas coisas ele achou mimimi, né? Odeio essa expressão, mimimi, mas enfim. Algumas coisas ele achou mimimi e outras coisas ele disse que não sabia e acabou aprendendo, e está ali para aprender, e está disposto a aprender, e blá, 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 blá. Espero, né, que de fato ele entenda, né, e que isso reflita na educação do menino, né, para o menino também não crescer achando que ele tem que ser o pregador, o maioral, né, e entender, né, da melhor forma como se deve respeitar as mulheres, não é? Porque a gente já não está precisando mais, já tem demais, né, homens que não dão o devido valor às mulheres neste mundo, e a gente não precisa estar perpetuando esse tipo de ideia, né, para as nossas crianças. E por falar em Zé Felipe, ele pode estar aí, né, fazendo a fila andar. Será? Será, gente? Será? Será? Ou foi só uma ficadinha, hein? Uma coisinha ali, um babadinho, enfim, gente. É o seguinte. O Zé Felipe, ele foi flagrado aí, né, no maior clima de romance com a influenciadora Lara Jucá, durante aí uma festa after que rolou depois da apresentação que ele fez lá no Rio de Janeiro. Eles teriam sido vistos, né, flagrados ali, né, no maior climão, mas climão de pegação mesmo, né, dos dois ali, e maior love. E, gente, não só foram flagrados, as pessoas não só viram, como também foram feitos registros deste momento, e enviados lá para o Daily do Garotinho. Nas fotos, né, a Lara aparece sentada no colo do Zé Felipe, tá? E também trocando beijos com o sertanejo. Segundo aí ainda a publicação do Daily do Garotinho, o Zé Felipe e a Lara, né, deixaram o lugar de forma discreta, saindo pelos fundos do local e de mãos dadas. Entraram no mesmo carro, tá? E seguiram para um after juntos, né? E ficaram lá durante a noite toda. E aí você me pergunta, mas Rangel, quem é essa tal de Lara Jucá? Da onde é que saiu? Você está inventando pessoas? Não, gente. A Lara Jucá, né? Ela é uma seguidora, não. Ela é uma influenciadora digital que fala sobre moda, beleza e lifestyle nas suas redes sociais. E já acumula milhões de
seguidores nas redes sociais dela, tá? Além disso, além de trabalhar como influenciadora digital, ela também é empresária, dona de uma marca de moda praia. E mas só que ela é mais conhecida como ex aí do rapper Orochi, tá? Que é um rapper também que tá ganhando muita projeção, né, nacional ultimamente. E eles começaram a se relacionar em 2019, ela e o Orochi, tá? E o relacionamento deles foi marcado por muitas idas e vindas, sendo que em maio deste ano teve o último término dos dois. E aí a gente não sabe se, né, rola de um remember aí novamente, uma volta dos dois ou não, né? Mas por enquanto aí, pelo visto, o próximo alvo aí da Laura é o seu Zé Felipe, né? Ou é, como eu disse mesmo, só uma ficada, né? Uma coisa assim, nada demais assim, não é um namoro, né? É só uma curtiçãozinha, né? Pode ter sido também, né? A gente tem que trabalhar também com esta possibilidade. O Zé Felipe já disse que tem beijado muito na boca, né? Tem ficado com muitas meninas ultimamente e que vai levar elas para viajar aí no jatinho dele, que a gente comentou na semana passada, que ele tinha adquirido um jatinho, lembra? Então, enfim, ele já falou aí que vai levar essas meninas para conhecer o jatinho dele também, né? E agora a pergunta que não quer calar: será que a Laura Jucá vai andar de jatinho com o Zé Felipe, gente? Tá tudo muito bom, tudo muito bem, né? Mas por falar em bem, eu quero te fazer um bem. Um bem. Eu quero que você continue, né? Aqui comigo, fazendo parte da nossa comunidade. E se você quer ser VIP aqui do nosso canal, nós temos um clubinho secreto, seleto, só com a nata, pura nata, assim, das pessoas que acessam este canal, assim, só para quem é VIP mesmo, tá? Então, se você quiser se tornar VIP, se tornar membro do nosso clubinho, é muito fácil, gente. É só vocês acessarem Aurelo ou Apoia-se, tá? apoia.se/vamos fofocar ou orelo.cc/vamos fofocar, tá? E lá, gente, nessas plataformas, vocês têm acesso a conteúdos exclusivos que eu não conto aqui no canal, tá? Coisas que fofocas assim exclusivíssimas que só para quem é VIP mesmo para ter acesso, tá certo, gente? Então vai lá, a partir de R$ 10 vocês já podem ser membros do clubinho, tá? E ajuda a gente aqui a seguir com o nosso trabalho, tá? Fazer nossa roda girar, fazer o nosso trabalho andar, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho de soltar as fofocas aqui todos os dias para vocês, tá? Vocês podem entrar no clubinho e fazer esse trabalho andar. Se vocês gostam do meu trabalho, se vocês querem mais, se vocês estão a fim de curtir muito mais coisas aqui, então essa é a forma que a gente encontrou para poder dar continuidade aqui com o nosso trabalho, tá certo? Então vai lá no nosso clubinho e acessa, tá bom? E vamos continuar fofocando aqui agora. Vamos lá. Gente, vocês lembram, né, que eu falei aqui para vocês sobre o Davi Brito tá namorando? Vocês lembram disso? Que eu comentei aqui, né? Mostrei a menina, a tal da Emily Araújo, né, que tem o mesmo nome, inclusive, da campeã do BBB 17, né? Muita gente disse que elas se parecem, e eu acho que não tem nada a ver, enfim, gente. Isso tem o quê? Um mês? Mais ou menos isso, né? Um mês, mais ou menos, né? Que rolou esse anúncio, né? Ele tinha anunciado que estava namorando, né? Há mais ou menos esse tempo. Porém, o anúncio foi feito depois deles estarem
juntos depois de 3 meses. Então, já são o quê? 4 meses de relacionamento. Ok? Ok. Não é que agora os dois casaram, menina. Não é, menina. Que loucura. 4 meses de relacionamento e eles resolveram casar. Era só o que me faltava, né? Ih, gente, não é possível, gente. Que loucura. Casar com 4 meses de relacionamento. Tá certo que eu também não sou parâmetro para falar de nada, né? Porque eu me casei com 7 meses de relacionamento, né, gente? Que eu já fui morar junto. Eu não sou casado, né, no papel, mas a gente mora junto desde os 7 meses de relacionamento, que já está durando mais de 10 anos. Então, né, eu também não posso falar nada da menina aí, né, da tal da Emily. Mas 7 meses eu acho, assim, e foi assim, morar junto, né, uma coisa assim, qualquer coisa, se não der certo, volto para casa dos pais, né? Foi assim. Não foi assim um casamento. A gente não foi pro cartório, assinar papel passado, nem nada, né? Mas, enfim, se casaram nesta terça-feira, né? E utilizou os registros nas redes sociais. Eles oficializaram a união num cartório lá em Salvador não, aqui em Salvador, tá? Eu estou em Salvador, então é aqui em Salvador. E pegou aí todo mundo de surpresa. Olha só o que ele escreveu na legenda. Parece que os dois, que eles escreveram, né? Porque parece que foi um post compartilhado. Inclusive, ela já falou, já chegou nas redes sociais dizendo que oficialmente meu esposo e tal. Mas tem um texto aí que eles publicaram para anunciar o matrimônio. E olha só o que eles falaram, abre aspas aqui para o Davi e para a Emily. Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Nossa! Assinamos no cartório diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Esse é apenas o começo. Em breve celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento, ao lado da família, dos amigos e de todos que torcem pela nossa felicidade. Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos. Gente, isso está com cara de texto de chat GPT, gente. Emily, obrigado por escolher e construir a vida comigo. Então foi o Davi, né? Que escreveu. Porque ele está falando Emily, né? Que venham muitos capítulos lindos dessa história. Um brinde ao amor, à nossa família e ao futuro que estamos começando a escrever juntos. Te amo muito, meu amor. Um brinde para nós. Escreveu aí o Davi, fecha aspas, escreveu aí o Davi Brito sobre o casamento dele com a Emily Araújo. Só que aí, né, diante da repercussão do casamento, né, que o Davi casou, o Davi casou e tal. Aí, diante dessa repercussão, né, uma outra influenciadora, né, achou no direito de querer acabar com a alegria um pouquinho dos pombinhos aí, né, gente? Foi. Eu achei destruidora de lares. Eu achei, assim, já tá querendo botar água no brinquedo dos dois aí, que acabaram de se casar, né? É porque deixa eu ver o nome dela aqui. Emily também. Nossa, Emily, só que é Emily Amorim. Não, vixe. O Davi, então, tem um padrão, né? Podemos ver aí que o Davi tem um padrão, né? Que ele gosta. Tá querendo seguir, pelo menos por agora, um padrão aí de Emily's, né? Ela, né, foi lá nos comentários
da publicação que o Davi fez e resolveu soltar aí que o Davi andou nesses últimos... Se eles estão juntos há 4 meses, né? Nesse meio tempo aí, o Davi meio que andou ciscando para o terreno dela, o terreno da Emily, entendeu? Segundo a Emily, supostamente, o que a Emily está aí apontando. Olha só o que ela escreveu nos comentários aí do post do Davi, gente. 4 meses? Ela perguntou, né? Questionou. E me mandando mensagem. KKKKK. Oi? Gente do céu. Ela jogou a merda no ventilador mesmo, né, gente? Que loucura. Depois aí de 7, 8 meses, né? Érica Januza e Arlindinho não formam mais um casal, gente. Verdade, A bomba explodiu aí no fim de semana, né? Só que a Érica só veio se pronunciar na terça-feira. Isso aí, gente, é porque, na verdade, eles já estavam meio que não se encontrando mais, né, juntos. Eles não estavam sendo mais vistos juntos mais há um tempo, né? Eles foram flagrados aí andando, circulando, sem aliança nos dedos, a aliança de compromisso que eles tinham. Enfim, então todos os indícios, né, já estavam levando de que eles não estariam juntos mais, né? Só que aí no fim de semana explodiu esta bomba aí, né? De que do Arlindinho ter sido flagrado saindo de uma casa de swing lá no Rio de Janeiro. Pior, ele não só saiu da casa de swing, como parece que ele saiu acompanhado, não só de uma, mas de 2 mulheres. Sim, gente. O babado foi forte, né? Isso daí teria sido, segundo, né, a Fábio Oliveira, né, a coluna da Fábio Oliveira, isso teria sido aí como o estopim, né, para o fim do relacionamento da Érica Januza e do Arlindinho. A Érica Januza teria... essas fotos teriam sido feitas no dia 10 de julho, tá? E a Érica Januza, ela teria recebido essas imagens antes da divulgação delas. Ou seja, então, a Érica não ficou sabendo pela imprensa. A Érica já tinha conhecimento de que o Arlindinho tinha pulado a cerca aí fazia alguns dias. Entendeu? E aí, com a divulgação do flagra, né, a Érica Januza, ela apagou todas as fotos, né, e vídeos e posts, né, que ela tinha em conjunto aí com o Arlindinho e terminou o relacionamento com ele. E a Érica, então, usou o seu perfil no Instagram, os stories do Instagram, para poder desabafar sobre todo o caso, né? Ela falou, né, sobre, de forma bem discreta, né, aliás, né, ela falou sobre o que está rolando, o que está acontecendo, e a gente vai ver esse vídeo agora. Olha só. Bom dia, gente. Depois da lama que me colocaram, estou eu aqui emergindo, indo trabalhar. Que Deus é tão bom que eu tô de folga nos últimos dias, com a visita da minha família. E agora estou indo ali encontrar a minha rainha Niara. Espero que vocês estejam gostando dela, inclusive. Daqui a pouco encontro com a Sara em Arcanjo.
anjo e amanhã tem saia justa ao vivo. E tô passando também para agradecer cada pessoa que para um tempinho da sua vida para me mandar uma mensagem, um e-mail, um direct, um abraço na rua. Obrigada a todo mundo, foi muito e está sendo muito importante. A partir de agora, se perguntarem o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia. Se me perguntarem o que é o amor para mim, diga que eu não sei responder, não sei explicar mais. Quem sabe um dia. Palavras fortes, aspas fortes aí de Dona Érica Januza sobre o fim aí do relacionamento dela com o Arlindinho, tá, gente? Gente, vocês estão acompanhando o babado que tá rolando aí sobre o fim do relacionamento da filha da Ana Maria Braga? Sim, ela terminou o casamento dela com o colombiano Badarique González. Badarique González, tá? Só que o fim do relacionamento não foi nada amigável, gente. O fim desse casamento aí não teve nada de comum acordo. E parece que rolou até violência no meio, né? Então, a Mariana, ela postou um vídeo no YouTube dela, né? Que ela tem no YouTube. Que ela mostra o dia a dia dela, enfim, né? Parece que faz algumas comidinhas também, cozinha, sobre comida indiana. E aí, gente, ela postou um vídeo, né, falando sobre o fim do relacionamento, né, o término dela com o tal do Badarique, tá? E aí ela deu a entender, né, de que o Badarique era sustentado por ela, que por sua vez é sustentada pela mãe. Babado, né, gente? Então, ou seja, ela deu a entender que ela percebeu com o tempo, né, que o Badarique ele tinha entrado, né, num processo de acomodação pelas facilidades que ele encontrou ao viver ao lado dela. Inclusive, ela disse, né, que isso já tinha acontecido anteriormente em um outro relacionamento que ela teve. E ainda deu a entender de que ela, né, teria vivido aí um relacionamento abusivo. Deu palavras aí de um relacionamento abusivo, falando que sempre tinha muito preconceito de como mulheres se submetem a esse tipo de relacionamento e ficam tanto tempo com a pessoa assim, e ela estaria vivendo, né, isso ela estaria dentro, né, deste mesmo espectro, né? E daí, gente, rolou até medida protetiva, né? A Mariana pediu uma medida protetiva contra o Badarique, né? E vai lembrar que os dois, eles têm 2 filhos, a Varuna, de 5 anos, e o Irima, de 2, tá? Além disso, a Mariana, ela já tem a Joana e a Maria, de 15 e 11 anos, respectivamente, de um outro casamento dela. E aí você se pergunta, o que Ana Maria Braga acha de tudo isso, né, gente?
porque deve achar alguma coisa, tudo isso, né? Um relacionamento que tá aí, né, em meio de um relacionamento abusivo, né, que ela disse que ela teve, que ela presenciou um relacionamento abusivo, que ela tinha preconceito, tudo e tal, só que ela estava ali vivendo um relacionamento abusivo. E teve a questão da medida protetiva, né? Quando você vê assim, fala de medida protetiva, a primeira coisa que a gente pensa é que ele tentou, pelo menos, né, bateu nela, agrediu ela de alguma forma, ou tentou ao menos agredir, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando vê falar assim, colocou a medida protetiva, né? Enfim, o que a Ana Maria Braga acha de tudo isso? Então, assim, supostamente, né? Tem que colocar o supostamente na frente, porque a gente não sabe se isso foi de fato uma indireta ou não. Por quê? Porque no programa da Ana Maria Braga da terça-feira, né, ela estava lá, né, comentando com o Louro, né, sobre o dia da sogra, que foi o dia da sogra, na terça-feira. E aí ela estava comentando sobre isso, né, e aí o Louro falou assim, falou que as sogras, elas gostam muito de dar palpite, né, na vida dos filhos, na vida do relacionamento dos filhos. E aí a Ana Maria Braga riu, né, e falou que no caso dela, ela não dá palpite, né? Ela é uma sogra muito que não costuma se envolver aí no relacionamento dos filhos dela. E aí muita gente viu isso em meio a essas coisas que estão acontecendo aí com a filha dela, né? As pessoas viram isso como se fosse uma indireta. Não sei se seria uma indireta mesmo, né? Porque esse caso é um caso um pouco que vai um pouco além de ser somente um término de relacionamento, né, gente? Por que eu tô dizendo isso? Porque o Badaric, né, ele foi acusado de uma série de crimes, gente. Ele foi acusado aí de ter furtado um anel, tá? De ter ameaçado, agredido e de importunado sexualmente uma pessoa. Tudo isso aconteceu, né, nos últimos dias aí, de quando ele foi contratado para ser cozinheiro de uma festa rave, uma festa de música eletrônica que aconteceu em Cachoeira Alta, lá em Minas Gerais. A questão aí dele ter furtado o tal do anel fez ele ser preso, gente. Ele chegou a ser preso, tá? E ficou 2 dias na prisão, lá na cadeia, e só foi liberado após o pagamento de fiança. Segundo o Gabriel Perlini, né, lá do programa da Sônia Abrão, lá A Tarde é Sua, ele teria, né, o Badaric teria se sentado um boletim de ocorrência, pelo menos é bom, primeiro é bom falar isso, um boletim de ocorrência ele foi registrado, e nesse boletim de ocorrência diz que o Badaric ele teria se sentado ao lado de uma barraca que vendia joias, tá? E ele teria questionado ali a vendedora, né, qual seria o item mais caro ali dentre as peças que estavam sendo comercializadas, né? E aí, depois disso, né, ele teria pegado a tal peça, tá? E dado no pé, gente, fugido do local ali, evadido mesmo, sem olhar para trás. Só que aí, horas depois, ele voltou para a festa, né? Ele teria fugido e tal, né? Ninguém teria conseguido pegar ele, mas ele acabou voltando para a festa para tentar pegar os pertences dele de volta, tá? Só que aí ele acabou sendo reconhecido e foi preso pelos seguranças da festa.
Aí foram investigar lá no carro dele, né? E encontraram, além do tal do anel que foi roubado, né? Encontraram também uma faca e um facão. O que é que ele faz? O que é que ele estava pensando em fazer com essa faca e esse facão, hein, gente? Só que aí, no momento da abordagem, né? Outras 2 pessoas se disseram ser vítimas do Badarik, tá? A primeira, tá, falou que aconteceu o caso, né, com ela, teria acontecido no dia 5 de junho, quando a rave já teria começado, né? E aí o Badarik ficou incomodando essa pessoa, segundo ela, de que ela seria a esposa dele reencarnada. E aí ele tentou agarrá-la à força, além de ter tocado nas partes do corpo desta pessoa, entendeu? Em partes do corpo desta pessoa. Tudo isso, claro, sem o consentimento, né, gente? Já a segunda vítima, né, teria afirmado que durante a festa de música eletrônica, ele estava circulando com a faca, né? Ao ser questionado por que ele estava portando aquele objeto, ele teria reagido com agressividade e dado um golpe na vítima de mata-leão, tá? Além de soltar várias ameaças a ela. Porém, esses 2 casos, eles não foram registrados como boletim de ocorrência. As pessoas não quiseram dar queixa, tá? Então, ele só está respondendo mesmo pelo processo aí do roubo do anel. Como eu disse, né, o Badarik, ele foi preso por 2 dias, né, do dia 8 ao dia 10 de junho, e ele foi liberado solto mesmo depois de que o Ministério Público teria classificado ele como um risco à sociedade. Já o Badarik, em seu depoimento, ele teria dito que teria sido agredido por populares, tá? Com socos e chutes. Já os policiais disseram que quando encontraram o Badarik, ele estava fora de si, gente. Isso mesmo, no momento aí da prisão, ele não estava com suas faculdades mentais assim em perfeito estado. Porém, nenhum laudo toxicológico, nenhum exame toxicológico foi feito no Badarik aí, tá? Agora, como eu disse, ele está respondendo, né, pelo processo aí do anel que ele teria furtado, tá certo? E ele deve passar aí por julgamento, mas vai responder, por enquanto, em liberdade. Mas aí o juiz pediu que ele se apresentasse à justiça toda vez que fosse solicitado e mantesse o seu endereço, né, atualizado. Então é isso, meu povo. Essas foram as nossas fofocas de hoje. Nós ficamos por aqui, tá, gente? Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, tá? E eu, antes de ir embora, quero convidar vocês a serem membros do nosso clubinho. Sim, nós temos um clubinho aqui no nosso canal Fofocar, tá? E você pode fazer parte e ser agraciado aí com vídeos exclusivos, fofocas que eu não conto aqui no canal, tá? Coisas assim só de quem é VIP mesmo, sabe? Quem tá na crista da onda, quem tá se dando bem aqui junto com a gente. Então, olha só, vocês podem fazer parte do clubinho e ter acesso a muitas vantagens aqui conosco, tá certo? Então, vai lá na Aurelo ou no Apoia-se, você escolhe qual plataforma melhor vocês podem acompanhar o nosso clube, tá? A partir de R$10 você já pode fazer parte do nosso clubinho. Então é apoia.se/vamos fofocar ou orelo.cc/vamos
Vamos Fofocar, tá certo, gente? Lá você tem acesso a todas as nossas regalias que nós preparamos para vocês e vamos preparar ainda mais. Então, fica ligado aí que muita novidade, muita coisa boa tá vindo aí no nosso clubinho, tá certo? Tá ok? Além disso, gente, eu quero pedir também para vocês deixarem o seu like antes de eu ir embora. Deixa o like, gente, que ajuda bastante, faz o nosso canal ser recomendado para mais pessoas, ser indicado aí para mais pessoas, tá certo? Faz esse vídeo aí, ó, chegar, furar bolhas. Eu quero furar bolhas, eu quero mais gente curtindo aqui, tá bom? Me ajuda pra caramba, então faz isso por mim, por favor, só isso que eu lhe peço, tá? Deixa o like, tá? E outra coisa também, mentira, eu disse que só isso, mas eu vou pedir uma outra coisa também. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, tá? Se inscreva no canal, gente. Pode se inscrever aí, que todo dia tem vídeo aqui e vocês ficam cientes de tudo que tá rolando aqui, tá? Então, se você se inscrever, assinar o sininho, ativar o sininho, se inscreva, ative o sininho, tá certo, gente? Que aí vocês vão ser avisados toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Tá ok? Tá certo? E siga a gente nas redes sociais também. @Vamos Fofocar em todas as redes sociais. Tá bom, gente? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã com mais fofocas aqui no nosso canal. Tá certo? Valeu, gente. Tchau!